Estou a todos vocês, meus amigos, meus irmãos, depois de muito tempo sem fazer um vídeo mais longo e com um tema mais definido, nós vamos falar sobre divórcio. Eu, por muito tempo, lutei com essa situação, pois eu sou divorciado, e lutei comigo mesmo, com o meu próprio sentimento, acerca do ministério. E as igrejas, que são muito legalistas e muito dogmáticas, elas veem isso com maus olhos, e vê um ministro que ele é divorciado é como se fosse uma sentença que ele não pudesse mais casar ou tentar novamente a vida. Porque diz a pessoa que é divorciada, o pensamento legalista, ele pensa que a pessoa que é divorciada, ela não pode mais casar. Se ela casar, ela comete adultério. Sendo que as interpretações que são feitas nas igrejas por aí afora, e, enfim, muitos dogmas, são interpretações irresponsáveis. Por quê? Faz com que uma pessoa, uma mulher, geralmente uma mulher, que está num casamento onde ela está correndo risco de morte, de ser assassinada por um louco que ela se envolveu e adquiriu um matrimônio, e esse ser vive debaixo, essa mulher vive debaixo de ameaças de morte. E muitas das vezes essas mulheres, elas vão até os seus líderes espirituais, seus líderes religiosos, e esses líderes aconselham a ela de maneira nenhuma a divorciar, porque senão ela estaria cometendo um adultério caso ela se envolvesse com outra pessoa. Isso força uma situação muito perigosa, porque o índice no Brasil de casos de violência doméstica são altíssimos e resultante muitas das vezes em morte. E muitas das vezes um líder espiritual, um líder dessas igrejas loucas por aí, legalista, aconselha essa mulher que está apanhando, essa mulher que está sofrendo abusos psicológicos, continuar nessa relação em nome de uma fé e de uma fé errônea e uma interpretação completamente fora da realidade de uma lucidez evangélica, de uma leitura dos evangelhos, e um esclarecimento hermenêutico em cima desse tema. O primeiro ponto que Moisés diz é que dê carta de divórcio. Agora Jesus vem rechaçando esse povo com essa cultura, porque qual era a situação real que se vivia naquela época? Vamos lá. Naquela época, eles repudiavam as suas mulheres. E repúdio e divórcio são duas coisas completamente diferentes. E o que Cristo veio combatendo é o repúdio. E naquela época, mesmo com o divórcio, pela dureza do coração daquele povo, esse povo mesmo com o divórcio tiveram as mesmas práticas que eles faziam com suas mulheres. Primeiro, as mulheres não tinham valores nenhum naquela época, as mulheres eram desconsideradas. E quando um homem que casava com uma mulher, vamos supor que a mulher tivesse um corpo escultural e ele se interessasse por aquela mulher que tem um corpo escultural e foi ali envolvido por uma atração sexual e se envolveu com aquela mulher e casou com aquela mulher e meses depois aquela mulher adquiriu uma gordurinha localizada aqui, ali e acolá, esse homem simplesmente pegava essa mulher e jogava ela para fora da casa, abandonava como um cachorro que caiu da mudança. Sem direito a nada, sem direito à alimentação, sem direito a um teto, sem direito a nada, simplesmente abandonava. A palavra no hebraico para repúdio é shalashi, uma coisa assim. Ou no grego apólio. Eu não sei falar direito, me desculpe. Eu não sou grego, não vou aqui ficar aventurando falar com a pronúncia correta. Shalashi é em hebraico. Significa literalmente lançar fora, mandar embora, deixar de lado. Era a ação física e social de expulsar a mulher da casa. Ah, não gostei mais do dedão do pé dela. Não gostei. Tem uma que eu achei mais bonitinha e mais agradável. Então vai embora da minha casa, não quero mais saber de você. Era contra essa cultura que Cristo veio rechaçando, firme. E diferente do divórcio. O divórcio significa cortar totalmente. Refere-se à carta de divórcio. Um documento jurídico e oficial que rompia legalmente o contrato de casamento. Era algo diferente, era algo acordado, não era simplesmente chegar e abandonar a mulher. Então são duas coisas bem diferentes que a Bíblia retrata e que muitos por aí afora fazem uma interpretação completamente errônea dessa condição de estar divorciado. E assim confundem, dizendo que a pessoa que está divorciada e casa de novo, ela não tem salvação porque ela está cometendo adultério. Sendo que
eles esquecem de fazer uma interpretação hermenêutica sobre esse tema. Na sociedade patriarcal da época, o repúdio sem documento legal gerava consequência devastadora para as mulheres. Veja isso. Expulsão sem direitos. O marido, descontente, simplesmente ordenava que a esposa saísse da sua casa e se ele a repudiasse apenas verbalmente, sem entregar uma certidão, preste atenção, sem entregar uma certidão de divórcio, uma carta, ela continuava casada com ele perante a lei, mas ficava desamparada. Ou seja, se algum outro homem a visse no meio do caminho, literalmente no meio da estrada, a mendigar, a sofrer, a estar ali à margem da sociedade, e esse homem quisesse casar com ela, ele não podia. E por quê? Porque ela ainda estava ligada ao marido. Porque o marido simplesmente a repudiou. Mas ele seguia a vida dele. A hipocrisia da religião, né, como lá no caso da mulher que foi pega em adultério, somente ela foi apresentada, mas o calango que estava adulterando com ela não foi. Então você vê que aqui o homem continuava a vida normal, porque ele podia ter várias mulheres, mas a mulher não. A mulher ficava à margem da vida, sofrendo como uma mendiga, sofrendo. E um homem que olhasse para aquela mulher e se interessasse em dar um suporte, um amparo e casar, não podia, porque ela não tinha sido divorciada, ela era apenas repudiada. Então há uma diferença muito grande disso. Segundo ponto, que isso causava vulnerabilidade extrema e fome, é o que eu acabei de falar aqui. Essa mulher chegava a passar fome, literalmente fome, porque ela era abandonada pelo seu cônjuge. Uma mulher repudiada informalmente não podia se casar de novo, e se ela se unisse a outro homem, era considerada adúltera, é o que já falei aqui. Crime punido com morte por apedrejamento. Sem o sustento do marido e sem o poder de reconstruir a vida, muitas recorriam à mendicância. Ou seja, tudo que eu já falei aqui, sem mesmo ler aqui o texto da matéria. Então, meu querido, há uma diferença muito grande. Há pastores que estão aí orientando mulheres, colocando a vida de mulheres em risco, porque esse homem aconselha essa mulher a ir até a morte com crápula, e vai mesmo, mas vai antes do tempo, porque acaba essas mulheres sendo mortas, e em alguns casos também, homens sendo mortos por essas mulheres. Hoje em dia você não vê o caso da Flor de Lis, então esse caso não é só para as mulheres, os homens também sofrem com isso, em escala menor, mas também serve para todos os homens que passam por algum tipo de situação como essa. Então, se você é uma pessoa divorciada, meu querido, você não é obrigado, não fique se condenando, porque você não é obrigado a sofrer a vida toda como alguém que te faz mal psicologicamente ou fisicamente. E, para finalizar, o próprio Cristo, no capítulo 4 de João, versículo 16, disse: vem cá, chama o seu marido e volte. Ela disse: não tenho marido, respondeu ela. E Jesus disse: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você teve 5, e o homem com quem vive agora não é seu marido. E o que você acabou de dizer é verdade. Sim, Senhor, vejo que és profeta. Essa mulher samaritana que encontrou Jesus ou Jesus encontrou ela na beira do poço, foi uma mulher que teve 5 maridos. Isso não impediu ela de sair divulgando que Jesus Cristo era o Senhor Messias. E que não impediu também essa mulher de ser uma grande evangelista na presença do Senhor. Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém?